Fala pessoal, beleza? Então, vamos resolver essa questão aí de 2022 do Enem, questão número 108. Diz assim: o manual de uma ducha elétrica informa que seus três níveis de aquecimento, morno, quente e superquente, apresentam as seguintes variações de temperatura da água em função de sua vazão. Então, ele deu a vazão em litros por minuto, 3 e 6, deu as variações de temperatura em graus Celsius para cada uma das posições, morno, quente e superquente. E aí ele continua: utiliza-se um disjuntor para proteger o circuito dessa ducha contra sobrecargas elétricas em qualquer nível de aquecimento. Por padrão, o disjuntor é especificado pela corrente nominal igual ao múltiplo de 5 amperes, imediatamente superior à corrente máxima do circuito. Considere que a ducha deve ser ligada em 220 volts e que toda a energia é dissipada através da resistência do chuveiro e convertida em energia térmica transferida para a água, que apresenta calor específico de 4,2 joules por grama grau Celsius e densidade de 1.000 gramas por litro. O disjuntor adequado para a proteção dessa ducha é especificado por letra A, 60 amperes. Então, pelas alternativas, né, a gente percebe que a gente tem que calcular a corrente, né, em amperes. A corrente que vai identificar qual o disjuntor que a gente vai utilizar para proteger esse circuito. Aí ele fala aqui, ó, o disjuntor é especificado pela corrente nominal igual ao múltiplo de 5 imediatamente superior à corrente máxima do circuito. Então, como é que a gente vai identificar o disjuntor? A gente vai calcular a corrente máxima que esse disjuntor poderá suportar e vamos escolher o múltiplo de 5 imediatamente superior. Então, se ele suportar uma corrente máxima de 4 amperes, tem que ser um disjuntor de 5. Se ele suportar uma corrente máxima de 22 amperes, terá que ser um de 25, e assim por diante. Então, a nossa função aqui é calcular a corrente máxima que vai passar por esse disjuntor. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Reparem que ele falou para a gente que toda a energia é dissipada através da resistência do chuveiro e convertida em energia térmica, em calor, e é transferida para a água. Então, a gente vai pegar a energia que a água está recebendo, essa energia que a água está recebendo é a energia que a potência, que a resistência elétrica dissipou. Então, a gente pode igualar a potência dissipada pela resistência elétrica à potência térmica que vai ser recebida pela água, né? Então eu vou registrar isso assim, ó. A potência dissipada pelo circuito elétrico, na forma de calor, vai ser absorvida como energia térmica pela água. Então, a potência elétrica dissipada no circuito elétrico é a mesma potência térmica absorvida pela água. Como é que a gente calcula a potência elétrica? Tem três formas de calcular a potência elétrica. Como a gente precisa da corrente elétrica, vamos usar uma que tenha corrente elétrica. E pelos dados que ele forneceu, a gente observa que a voltagem foi fornecida, né, 220 volts. Então, eu vou expressar essa potência elétrica em termos do produto da DDP, da voltagem que ele forneceu para a gente, pela intensidade da corrente, que é o que a gente está precisando. E a potência térmica? Agora eu vou usar a própria expressão do cálculo da potência média, viu, gente? Que é a quantidade de calor pelo intervalo de tempo desse aquecimento. Então, de novo, DDP vezes a intensidade da corrente é igual. Bom, essa quantidade de calor que aparece aqui na expressãozinha, esse Qzão que aparece aqui, é a energia térmica que a água vai absorver, né? E essa energia térmica, ela pode ser calculada pela expressão lá da calorimetria, né? Pela expressão do calor sensível. Então, daquela aqui macete. Então, onde eu estou lendo esse Qzão aí, eu posso ler Q igual a M vezes C vezes delta T, que é o aquecimento. Todo mundo dividido pelo intervalo de tempo. Pronto. É essa expressão que a gente vai utilizar. Mas repara só uma coisa aqui. Ele forneceu, para a gente achar a intensidade da corrente que está aqui, ó, nós temos que ter a DDP, que está aqui em cima, foi fornecida. Nós temos que ter a massa, temos que ter o calor específico, esse foi fornecido. Temos que ter o aquecimento em graus Celsius, foram fornecidos vários, ali a gente tem que escolher um. E aqui o intervalo de tempo. A gente não tem massa e intervalo de tempo. Mas reparem que a vazão, galera, ela está aqui ó, em litros por minuto.
Então, como a vazão está em litros, quer dizer, é em volume, né? Ela está em quantidade de volume pelo tempo em minutos. Então, onde eu vou ler massa, eu tenho que ler volume. E aí a gente lembra do seguinte: é, ele deu para a gente no enunciado a densidade da água. E a gente sabe que densidade, galera, é igual à divisão entre a massa e o volume. Então, eu posso escrever massa utilizando o produto entre a densidade e o volume. E é isso que eu vou fazer. Onde aparece massa, eu vou utilizar esse produto densidade vezes volume. Ó. Tá ela bem aqui, ó. Eu vou colocar no lugar dela esse produto densidade vezes volume. Então, eu vou escrever de novo essa expressãozinha já com o i isolado. Ó. Esse u vai passar dividindo, tá? Então, tá aqui a nossa barrinha da fração. Lá em cima a gente tem, então, massa, que é densidade vezes volume, vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura. E aqui embaixo tem o intervalo de tempo, ΔT, vezes a DDP, que passou dividindo. Repara só numa coisa importante aqui. Essa divisão que aparece bem aqui, ó, volume, lembra que esse é o volume, né, que veio lá da densidade? Volume dividido pelo intervalo de tempo é a tal da vazão. Volume de água pelo tempo é a vazão. Eu vou colocar, só para ficar registrado, um Vzinho assim e vou escrever novamente para vocês perceberem uma coisa. Repara só. A intensidade da corrente vai ser, então, igual à densidade, que é constante, vezes o calor específico, que é constante, vezes a vazão, que é variável, né? Vezes a variação de temperatura, que também é variável, sobre a DDP. Então, dessa expressão aqui, galera, reparem que a gente tem a densidade, o calor específico e a voltagem constantes, e o que pode ser escolhido lá no gráfico é a vazão e o aquecimento. Então, qual vai ter maior intensidade de corrente? Aquela em que o produto vazão e ΔT for o maior possível. E aí, lá no gráfico, lá no quadro, a gente tem ó, vazão de 3 litros, aquecimento de 10, o produto dá 30. Vazão de 3 litros. Aquecimento de 20, o produto é 60. Vazão de 3, aquecimento de 30, produto 90. Aqui embaixo, 6 vezes 5, 30. 6 vezes 10, 60. 6 vezes 15, 90. Então, nos dois casos, o produto da vazão pelo aquecimento é o máximo em super quente e são iguais. Então, tanto posso pegar a vazão de 3 litros por minuto para o aquecimento de 30, quanto a vazão de 6 litros por minuto para o aquecimento de 15, tem que dar na mesma, porque elas são iguais, né? O produto entre as duas lá é igual. Então, agora é só substituir. Uma outra coisa importante nessa questão que eu quero chamar a atenção de vocês, gente. Agora a gente vai só substituir os valores. Mas reparem que aqui no calor específico, ó, ele não usou unidades do sistema internacional, tá vendo? Ele usou o joule, que é do sistema internacional, mas o grama não é. E aqui ele não usou nenhuma das duas, ó. Ele usou grama por litro. Mas por acaso o valor da densidade está no sistema internacional, né? Que são 1.000 quilogramas por metro cúbico. Aí está em grama por litro, é outra unidade, mas quantitativamente é igual. Então, nesse caso, não vai ser necessário a gente mudar as unidades, mas em alguns casos é necessário, viu, gente? A gente tem que fazer o esforço de fazer essas mudanças. Eu vou escrever aqui todas as unidades para vocês verem que a unidade que a gente vai ter no final vai ser o ampere, tá? Apesar das unidades que a gente vai colocar aqui não serem todas do sistema internacional, mas elas vão acabar se cancelando. Então vamos colocar aqui, eu vou colocar todas para vocês perceberem. Vamos lá, densidade. No lugar da densidade vai ser quanto? 1.000, né? Então eu vou colocar 1.000, 1.000. Aí eu vou colocar a unidade, ó, gramas por litro. O litro ficou embaixo. Calor específico vai ser 4,2 joules por grama vezes graus Celsius, vezes vazão. A vazão é de, vamos pegar a de baixo, que é a maior, 6 litros por minuto. Agora é probleminha, hein? Não pode usar minuto, tem que ser segundo. Então, onde eu ia colocar aqui minuto, eu vou colocar 60 segundos, vezes a variação de temperatura, no caso da vazão ser 6, o aquecimento foi de 15 graus. E a DDP, 220 volts.
Lembrando que volt, galera, é joule por coulomb. Aí, agora repara só as unidades de medida. Ó. Eu vou cancelar aqui de azul, ó. Grama com grama, joule com joule, grau Celsius com grau Celsius. Eu não coloquei aqui o grau Celsius, lembra daquele grau Celsius, ó. Então vamos lá. Grau Celsius com grau Celsius. Aí o que que vai sobrar na nossa unidade final? Ó, tem o litro aqui ainda. Litro por litro. O que que vai sobrar no final? Repara só. Vai sobrar coulomb aqui, ó. Aqui em amarelinho, ó. Coulomb. E do outro lado, embaixo, né? Segundo, ó. O coulomb vai subir, que ele está aqui no denominador, ele vai subir na hora que passar dividindo. Então, nossa resposta vai vir em coulomb por segundo. Então, vamos lá. Intensidade da corrente vai ser aproximadamente, essa conta gigantesca aí, dá aproximadamente 28 coulombs por segundo. 28 amperes. Então, a melhor resposta, letra C de casa. Beleza, galera? Então é isso. Valeu. Estuda, hein, moçada? Forte abraço. Até mais.